Então, qual que é o argumento número 1, que é o argumento mais usado por eles e que é o argumento mais forte deles, né? Para quem não conhece a palavra, não tem nenhuma base, o cara usa esse argumento, ele realmente vai ficar, opa, não sabe o que dizer, tá? Então, qual é esse argumento? Olha lá. Veja aí na sua tela. O sábado está nos 10 mandamentos. Se não precisamos guardá-lo, por que guardar os outros 9? É aquela velha história do eu vou matar, eu vou roubar, então pode roubar, pode matar. Enfim, a gente já falou que esse é um argumento, na verdade, bem infantil, se você, né, for se aprofundar, porque, né, enfim, você tem que amar o teu próximo, então você não vai fazer essas coisas. Mas a gente vai entrar mais a fundo, né, na resposta desses argumentos ali, por o adventista que utiliza esse argumento como base, até mesmo para que ele guarde, né, o sábado. Tá. Então, assim, se os 10 mandamentos foram dados no Sinai por Deus, escritos pelo dedo de Deus, em pedra, quem somos nós para pagarmos algo que o próprio Deus escreveu em pedra com o dedo dele, né? Então, como que a gente responde isso? A maneira que a gente responde isso essa pergunta é com uma outra pergunta, com outras perguntas, mas também respostas. Vocês já vão entender. Jesus sempre fazia isso direto. Você pode pegar nos evangelhos ali. Jesus fazia isso direto. As pessoas tentavam pegar ele lá, fazer umas pegadinhas com ele, com umas perguntas malandras. E como que ele respondia? Ele respondia com uma outra pergunta. Então a gente vai fazer isso. A gente vai responder com outras perguntas, mas a gente vai responder essas perguntas que a gente está fazendo, tá? Aí a coisa vai ficar clara como a luz do sol do meio-dia para você, tá? Então, quando alguém vier com essas gracinhas, com essa gracinha aqui, esse argumento, o que você vai fazer, irmão? Você vai fazer assim: você vai perguntar pro cara o seguinte. Você vai fazer um conjunto de perguntas para ele. A primeira pergunta é: quais foram as partes envolvidas na antiga aliança? Ah, mas o sábado está nos 10 mandamentos. Se eu não guardar, eu posso fazer tudo mais, então roubar, matar. Aí você vai falar: peraí, amigo, quais eram as partes da aliança antiga, da antiga aliança? Quem que fazia parte ali da antiga aliança? Tá? Aí o cara vai, ele já vai, opa, como assim? Não, você não sabe? Eu te respondo. Quais eram as partes? Deus e o povo de Israel. Somente. Ninguém mais fazia parte dessa aliança. Era Deus e o povo de Israel somente. Ah, mas onde está na Bíblia? Onde está na Briba? Onde está na Briba? Está na Briba, sim, senhor. Vamos ver? Olha lá. Pega lá. No livro tem muitos textos, muitos versos, tá? Que eu trago, corroborando tudo. Aqui eu vou trazer 5 textos base para cada pergunta que a gente está fazendo. Isso aqui já vai ser suficiente para você ver, né? Que é o de fato que eu estou falando, mas tem mais no livro, tá? Olha lá. Êxodo 31:13. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Êxodo 31:13. Olha lá. Êxodo 31:16-17. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Você é israelita? Você é descendente de judeu? Não. Então, isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Meu Deus do céu! Quão mais claro a gente tem que deixar esse negócio aqui? Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Vamos ver mais umas aqui? Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que aqui hoje estamos vivos. Olha lá. São esses os termos da aliança que
da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Mais um só? Mais um, tá? Olha lá. Assim diz o Senhor Deus de Israel: fiz uma aliança com seus antepassados quando os tirei do Egito, da terra da escravidão. Ele tirou o adventista do Egito, da terra da escravidão? Não. Ele tirou o batista? Não. Ele tirou o assembleiano? Não. Ele tirou o moabita? Não. Ele tirou o árabe? Não. Ele tirou o japonês? Não. Ele tirou o budista? Não. Quem que ele tirou, gente? Ele tirou o povo de Israel do Egito, da terra da escravidão. Foi com esse povo que ele fez uma aliança, a velha aliança entre Israel e Deus somente. Tá bom? Ok. Segunda pergunta que você vai fazer pro cara. Ah, entendeu agora? Viu como tá na Bíblia? Viu como tá na Briba? Tá na Briba, né? Então agora vamos para a segunda pergunta. Tem mais? Tem sim, senhor. Olha lá. Você vai perguntar para ele o seguinte: quais eram as leis da antiga aliança, amigo? Quais eram as leis da antiga aliança? Você está entendendo onde que a gente quer chegar, né? A gente está montando uma estrutura aqui para deixar claro para o cara por que o sábado está nos 10 mandamentos, mas não precisa ser guardado pelo cristão gentil. Então, primeiro você vai identificar as partes da aliança. Depois você vai identificar as leis da antiga aliança. Quais eram as leis da antiga aliança? Vamos ver a resposta? Todas as 613 leis da Torá, incluindo os 10 mandamentos, que eram apenas um resumo de toda a lei. 6 mais 1 mais 3 igual a 10. Tem até um simbolismo em cima disso, a gente já explicou. Ok, mas aonde que está na Bíblia? Está na Briba. Vamos ver? Olha lá. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Olha lá o livro da aliança, Êxodo 24, 7. Outro verso. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as 10 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo Deus de Deus. As tábuas de pedra, os 10 mandamentos, eram as tábuas da aliança. Então, os 10 mandamentos faziam parte da antiga aliança, dentro das 613 leis da Torá, porque o livro da aliança para o povo era o livro que continha 603 leis, tá? Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Tá vendo? Os 10 mandamentos são as palavras da aliança. Olha lá. Esse verso aqui é bem interessante. Esse próximo verso vai mostrar que como, a gente já falou sobre ele, mas vai mostrar como aquele povo ele era justificado pela lei. Olha lá. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça, justificados pela lei. Deuteronômio 6, 24 e 25. Tá? E para finalizar, olha lá. Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. Tá? Tem muito mais no livro, tá? Mas assim, fico com essa aqui, senão vai ficar muito longo. Tá? Vamos só mais um, olha lá. Que está no Novo Testamento agora. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Ok? No livro da lei. Então o livro da lei fazia parte da antiga aliança, que era, como você já sabe, todas as 613 leis da Torá, incluindo o sábado, incluindo os 10 mandamentos. Bom, quais eram os sinais então da antiga aliança? O sinal inicial e o sinal contínuo. Qual era, gente? Resposta:
Você já sabe, você que está acompanhando isso, você já sabe. O sinal iniciático, né? O sinal inicial era a circuncisão, você só entrava na aliança com Deus ali, através do povo de Israel, se você fosse circuncidado. Porque eles eram descendentes de Abraão, então eles tinham que ser circuncidados. E o sábado era o sinal contínuo, tá? Olha lá, vamos ler os textos básicos, mais 5. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Tá? Viu que está falando dos seus descendentes. O povo de Israel era descendente de Abraão, por isso, obviamente, né? Filho de Isaac. Então, assim, descendente de Abraão ali. Então, eles tinham que ser circuncidados. Tá? Ó, diga aos israelitas que guardem os meus sábados, e isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então, o sábado era o outro sinal. Os israelitas terão que guardar o sábado, ele e os seus descendentes. A gente já leu, né? Como uma aliança perpétua, será sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Tá? Olha lá, também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, Senhor, fiz deles um povo santo. Os adventistas usam isso daí para querer convencer o cristão gentil, cara. Então ele está falando com quem ali? Está falando de quem? Do povo de Israel. Ai, meu Deus. É um negócio, sério, é risível, assim, um negócio, né, infantil demais. Eu disse aos filhos deles no deserto, não sigam as normas de seus pais, nem obedeçam às leis deles, nem se contaminem com seus ídolos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Hajam conforme os meus decretos e tenham cuidado de guardar as minhas leis. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor teu Deus. Você viu o começo? Eu disse aos filhos deles no deserto. É o que ele está falando com os filhos do povo de Israel, que são os israelitas, tá? Gente, as leis da antiga aliança eram só para esse povo, e eram essas. E esses eram os sinais: sábado e a circuncisão, tá? Aí, ok, agora você já estabeleceu, né? Tá claro, amigo, que isso era para a antiga aliança? Quais eram as partes, as leis, os sinais? Sim. E aí, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Então agora a gente vai fazer mais outras 3 perguntas e vai responder elas. Ah, é? Como assim? Sim, agora a gente vai fazer as mesmas perguntas para nova aliança. Tá? Aí a coisa vai ficar claríssima, cristalina. Amigo, quais são as partes envolvidas na antiga aliança? Você sabe responder? Calma, eu te ajudo. Vamos lá. Deus Pai e Deus Filho. Essas são as partes da nova aliança. Nós agora entramos debaixo do que Cristo fez na cruz. Por isso que Deus Pai fez aliança com ele, porque ele não queria mais entrar com nenhuma aliança com ninguém que não fosse cumprir. Então ele, vou fazer com meu filho porque sei que ele vai cumprir. E fez, e agora a gente entra debaixo daquilo que Cristo fez, e por isso nós somos salvos pela graça de Deus e justificados pela fé que a gente tem naquilo que ele fez. Beleza? Mas a aliança foi feita entre Deus Pai e Deus Filho. Agora, lembre-se, não é mais somente com Israel, mas com todas as nações do mundo. Todo o povo, todas as nações podem agora se colocar dentro dessa aliança, tá? É só terem fé em Cristo, né? Tem que crer em Jesus, ó, a morte, vida e ressurreição dele, tá? E pela fé eles vão ser justificados, né, pelo sacrifício que já foi feito por ele na cruz, e assim são aceitos pelo Pai como fazendo parte da aliança junto com Jesus. Vamos ver os textos? Olha lá, Isaías, que é profeta messiânico, já tinha profetizado a respeito de Cristo. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, o servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes verão e se curvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Assim diz o Senhor. No tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei, eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas. Isaías 49, 7 e 8. Olha lá, Hebreus 8, 6, 7. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga.
sendo baseado em promessas superiores, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Olha lá. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus, Hebreus 10:7. E, olha lá, por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Hebreus 9:15. Tá? Olha lá, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito a minha vontade, mas a tua. Ele sempre fazia a vontade do Pai. Tá? Para finalizar, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 1:3-4. Tá? Então, essa aliança foi feita entre Cristo e Deus Pai. Tá na briba, viu? Tá na briba. Olha lá. Pergunta 2. Quais são as leis da nova aliança? Ué, as leis da antiga aliança eram as 613 leis da Torá. Mas e as leis da nova aliança, Gleison? O sábado não faz parte? É? Sim. Aonde que estão essas leis aí? Já vou te dizer. Olha lá. As leis da nova aliança são as leis de Cristo, que é a lei do amor. Amarmos uns aos outros como Jesus nos amou, e nós precisamos também crer nele, vida e morte e ressurreição. O equivalente aos 10 mandamentos agora se resume em amar ao próximo como a si mesmo, e como Jesus nos amou. E o equivalente ao livro da lei, se lembra as demais 603 leis da Torá? Agora ele se encontra espalhado nos evangelhos e nas epístolas do Novo Testamento. Tá? Olha lá os textos base para isso. Tá na briba. Novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Olha lá. Ok, quais são os mandamentos então? Vamos ver? Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Olha lá, este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Meu Deus do céu, gente. Tem que ser mais claro do que Jesus está falando, saindo da boca dele. Este é o meu mandamento. Qual é a dificuldade? Meu Deus, que lavagem cerebral que fazem essas pessoas. Olha lá. Esse é o seu mandamento, que agora João está falando na carta ali dele. Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Lá. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. O que acontece, gente? Só um parênteses. Quem ama a Deus tem que amar seu irmão. Por quê? Você diz que ama a Deus? Sim. Ok, porque na verdade tem amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Ok, mas como que você ama a Deus? Já parou para pensar? Você não consegue ver Ele. Você não consegue fazer nada, teoricamente, por Ele. Então como que você ama a Deus? Amando o teu próximo, amando o seu irmão. É assim que você consegue mostrar que você ama a Deus, amando o seu irmão. Tá? O próprio João explica isso, olha lá. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Vocês estão entendendo?